Que maravilha, mais um PS Podcast. Que privilégio grande estar com você. E lembra do compromisso que nós temos com você, é muito claro, direto. Nós vamos trazer para você coisas que sejam edificantes, que possam desafiar você a uma mudança, né? Tá? E que realmente você tem interesse de assistir comigo, de não sair, não sai daí não, fica comigo até o final, né? Tá bom? Porque hoje eu estou trazendo para vocês Regis Queiroz. Tudo bom, Regis? Tudo bom, reverendo. E é Regis, viu? Não é Regis não, né? Regis, de pobre. De pobre? Por que de pobre? Brincadeira. Ah, porque eu achei que era de rico. É só para quebrar o gelo mesmo. Foi porque eu acho que é de rico, né? Regis, né? Reginho, fala com a gente, Reginho, porque é um filho que eu tenho, tá? Querido do coração. Os pais do Regis são da nossa igreja há quantos anos? 28 anos completados agora em agosto de 2023. 28 anos. 28 anos. Meu Deus do céu. Então, são pessoas que nós amamos demais, né? Tanto o Regis como Marcela, né? E por isso que a gente chama Reginho, porque o pai é Regis. E o Regis cresceu aqui com a gente na igreja, né? Um filho querido do coração. E você vai acompanhar um pouquinho do crescimento dele, né? Como ele começou a chegar aqui uma criança, o menino, e se tornou um homem, né? Um professor extraordinário, um profissional de primeira linha na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, né? Hoje é uma referência e é uma honra grande. Também um músico maravilhoso, um instrumentista incrível, né? E que tem uma sensibilidade muito grande. E também agora um ministro de louvor, né? Então, quer dizer, você tem um crescimento, você vê assim, uau, né? Que Deus está fazendo com a vida do Regis. Então, para relatar esse crescimento, eu quero que você comece, né? Do início. Chegou aqui com que idade? Vamos lá. Reverendo, cheguei aqui com 9 anos, 9 para 10 anos de idade. Os meus pais vieram por meio do Encontro de Casais com Cristo. Isso. Ministério de Encontros, a convite do pastor Neto, pastora Gardênia. Uau, que legal. Pastores são queridos. Criados aqui, né? Isso, lá no Henrique Jorge. Exatamente. Né? Maravilhosos. E viemos desse convite e estamos desde então. Que maravilha. Desde então. Tive a oportunidade de ser criança, adolescente, jovem, adulto, me casar na igreja como o senhor. Mas a gente pode falar sobre tudo hoje? Com certeza, então, vamos lá. O que eu via, certo? Do Reginho menino aqui. O Reginho lendo revistas interessantes, livros interessantes, e uma cobrança muito forte dos avós, dos pais, de que ele tinha que ser médico, que ele tinha que ser o mais inteligente, o primeiro em tudo. É mais ou menos isso? A minha leitura está correta? Com certeza, reverendo. Eu trouxe uma carga muito importante, muito contundente, dentro de uma estrutura familiar onde os meus pais casaram muito cedo. No primeiro momento, num ambiente de desafio ao meu avô, que é um homem muito forte, um patriarca muito forte. E gente boa. Gente muito boa. Uma baita referência. Eu por ele. E de personalidade muito forte, e que muito cedo teve que trabalhar e estudar. Logrou êxito em concurso público e virou o esteio financeiro da família. E viu esse padrão se repetir, e casou muito cedo com a minha avó, e viu esse padrão se repetir com a minha mãe e o meu pai. Então, foi aí uma repetição de padrão que ocorreu, e ele ficou muito amedrontado e meio que chegou muito junto da minha criação, se responsabilizou por muita coisa. Nós somos muito gratos por esse apoio que ele nos deu. No primeiro momento, ficou um pouco chateado com meu pai, porque não queria muito o casamento. Mas logo depois ele se apaixonou pelo meu pai. Meu pai é um homem apaixonante. Olha. Meu pai é um homem apaixonante. Pensa tão tranquilo, né? Exatamente. Meu Deus, ali ele vai no Passo do Gado. Exatamente. Meu pai é incrível. Eu costumo dizer que eu tenho o privilégio de sempre ter tido excelentes referências masculinas. Os meus 2 avós, o meu pai, e aproveitar para dizer aqui publicamente que o senhor também é uma referência incrível para mim, uma referência de pai, de homem, de pastor. E eu fui muito abençoado, né? Eu tive referência. Mas tinha uma cobrança forte, não tinha? Demais. Porque eu lembro que você era um intelectual, tinha que você sempre estar com uma resposta certa. Sim. E o menino ficava olhando assim, cara, ainda tão novo, mas já tem que estar, sabe? Era muito forte, né? Sempre lendo as melhores revistas, os melhores livros e tudo. Eu consegui criar hábitos muito bons por causa disso, né? Mas, de fato,
quando mais novo, isso gerou uma série A cobrança, né? e comportamentos limitadores para mim, porque eu sempre me sentia na responsabilidade de ser o melhor, de chegar junto sempre, de estar em primeiro lugar. E o meu avô, ele colocou muito isso em mim, ele colocou muito essa mentalidade em mim de ponta de lança, de você tem que ser o melhor. E interessante, você falou da medicina, né? O meu avô, ele prestou vestibular em 64. O ano que eu nasci. Exato. E ele queria muito ser médico. Muito ser médico. E nesse ano, a minha bisavó falece. Então, ele transfere muito para mim, o neto mais velho, e durante muito tempo eu fui o único neto homem dele. Então, ele meio que transfere para mim essa responsabilidade, essa coisa. E realizar o sonho dele. Exatamente. Então, ele andava com meus boletins dentro do carro. Durante algum tempo, ele patrocinou a minha educação nas melhores escolas de Fortaleza. Logo depois eu consegui bolsa de estudos, mas ele chegava muito junto com relação a isso. Os meus pais muito novos, ainda se firmando financeiramente. Então, dentro desse contexto, é exatamente essa análise que o senhor fez. É isso aí mesmo. Ok. Aí você começa a se desenvolver com esse peso, né? Essa cobrança, né, intelectual, né? E mesmo na igreja você está se desenvolvendo. E qual é, então, a consequência disso no teu dia a dia, na tua adolescência? Como é que você viu isso? A consequência é que existe uma... Quando você se cobra para ser o melhor o tempo todo, isso gera uma carência muito grande. Você fica isolado, né? Totalmente. Porque ninguém gosta de estar perto da pessoa que é o bambambam em tudo. Exatamente. Né? Exatamente. Gera uma carência. A pessoa se sente inferiorizada também e se afasta, né? Exato. Então, você fica com pouquíssimos amigos. Eu sempre fui uma pessoa de pouquíssimos amigos. Não era todo mundo que aguentava ficar perto. Ainda né? bem que Deus te deu um cunhado à altura, não foi? Exatamente. Um irmão. Meu irmão. Eu brinco com o Tadeu que o nome dele era para ter sido Eugênio, né? É verdade. Muito fácil conversar com ele, é muito bom. Dá para ter um nível de conversa. É muito tranquilo. Então, isso se traduziu em alguns comportamentos, como essa carência. Enquanto eu não podia resolver isso, eu meio que me retraí, como eu digo, resolver a questão da carência. A música entrou na minha vida na minha adolescência. Isso. E me deu uma forma de me expressar. E eu entendo que isso é um dom que veio do Senhor. Sim, eu trabalhei, eu estudei, mas é um dom que veio do Senhor, um chamado. E eu, durante um tempo, usei isso de uma maneira não muito legal. Porque... Pois é, eu via assim... Na época da vida do Reginho, até na música ele era arrogante. Total. Demais. E usava isso. Era o melhor na música, todo mundo era inferior. Né, exato. Então... Não era um comportamento bacana. E usei isso também para suprir certas necessidades emocionais das meninas, né? Uau. Namorei muito. E, que enfim, isso, que isso. Não, de forma nenhuma, né? Não. Você não chegou a bater o Isaac, fique tranquilo. São meninos que cresceram aqui com a gente. Turma boa. E tem um ponto, assim, mais preocupante disso tudo, porque durante muito tempo eu sofri muito por causa dessa necessidade de me afirmar. Quando isso não acontecia, buscar um método paralelo para isso, às vezes mentindo, às vezes tentando maquiar situações para parecer melhor, para estar da forma como as pessoas esperavam. Ou seja, você criava o que nós chamamos hoje, que está bem claro na sociedade, é a narrativa. Exatamente. Né? Exatamente. Ou seja, não é a história verídica, mas você cria uma história para proteger e para apresentar às pessoas. Né? Interessante isso, né? Demais. Quantas pessoas vivem assim, né? Com certeza. De narrativas. Com certeza. E é terrível porque se essas narrativas são mentirosas, o diabo é o pai da mentira. Então é uma libertação, realmente, é um processo de libertação que tem de ocorrer. E uma coisa vem puxando a outra e, assim, é muito interessante porque eu vejo claramente que Deus foi me guiando e me levando para situações que eu jamais pensava. Por exemplo, nunca contei isso para ninguém, mas eu me lembro, no meu 3º ano, eu estudando para medicina, estudando muito forte para medicina, o meu pai chegou para mim e disse uma frase dentro do carro uma vez, que eu nunca mais esqueço. Ele disse assim: tu devia ser professor. Sabe o que eu disse para ele?
Deus me livre! Deus me livre! Jamais! O quê? Não. Olha o que foi que aconteceu. Professor. Durante muito tempo eu esperei por um concurso público que esperei que me chamasse e nunca me chamou. Então, durante muito tempo a minha vida ficou estagnada nesse aguardo. E logo depois fui dar aula em cursinho para concurso público. Mas só uma questão, esse negócio de concurso é terrível. Você passa no concurso e não é chamado. Exatamente, muitas vezes isso acontece. Hoje menos, mas antigamente acontecia demais, né? Eu estava com o prefeito essa semana, ele estava se orgulhando exatamente disso, de ter chamado todo o pessoal, chamado exatamente. Ele disse, olha, eu honrei isso aí com quem passou no concurso. Exatamente. Né? Então, eu passei muitos anos da minha vida meio que esperando e não acontecia, e eu fiquei num limbo, e durante muito tempo acreditei que não, eu tenho que ser concursado, e mais uma vez, Deus foi e mudou totalmente a minha cabeça. Hoje eu acredito que a forma mais interessante da gente gerar riqueza é através do empreendimento, através de empreender. A gente não pode condenar quem passou no concurso, claro, certo, que está na sua profissão, mas realmente gerar emprego, renda, né, dar oportunidade para outras pessoas, tá, sabe, alavancando o país, né? Porque o funcionário público ele tem um trabalho maravilhoso. Eu tenho feito planejamento da Prefeitura de Fortaleza agora, eu tenho me apaixonado pelas pessoas. E o trabalho deles é muito importante. Cada profissional melhor do que o outro, pessoas maravilhosas, comprometidas, que amam o que estão fazendo. Uma ideia completamente diferente que eu tinha antes de fazer o planejamento estratégico da Prefeitura, né? A ideia que eu tinha do serviço público era um negócio bem pejorativo mesmo, assim, sabe? Bem para baixo. Mas hoje eu estou impactado com tantas pessoas que vestem a camisa, que amam o que estão fazendo, que dão a vida por aquilo, sabe? Que estão gerando resultados. E aí eu lembrei da Marinila, minha irmã, né? Que foi secretária de saúde, e o empenho dela. Tem muitas pessoas assim. Tem muita gente que não quer nada, mas vai ter em qualquer lugar, né? Mas a maioria é bonito, né? Mas mesmo assim, eu acho que o trabalho que você está fazendo hoje, de ter uma empresa, de ter coragem de ter empreendido, né? E na área da educação, uau, isso é fantástico, né? E assim, eu tive a oportunidade, enquanto professor de cursinhos para concurso aqui na cidade, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que queriam entrar no serviço público e muito bem intencionadas, e pessoas que já estavam no serviço público estudando para outros concursos. Isso é para subir. E isso também muito bem intencionadas, outras nem tanto. Mas quando eu digo que para mim foi muito forte Deus falou muito forte comigo com relação a essa questão do empreender, porque eu acredito muito que o empreendedor, o empreendedorismo, ele traz para você a possibilidade de mudar a vida das pessoas de uma forma de empregar pessoas, de mudar histórias, mudar famílias. Quer dizer, é muito forte, é muito contundente. Mesmo quando a gente pega a Bíblia, quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê homens empreendendo, né? A gente vê pastores, pecuaristas, o que a gente chamaria de pecuaristas na Bíblia hoje. É o agronegócio. Exatamente. Gente empreendendo, né? Gente gerando riqueza através desse trabalho. E outro grupo que te vê, são de políticos, né? O rei era político, né? Sim. A política é do diabo e tal. E o rei é o quê? Né? E o primeiro-ministro é o quê? Verdade. Aí você vai lá, vai pegar toda a palavra de Deus, aí diz, puxa vida, e aquele cara que saiu, que era copeiro, que foi para lá e se tornou primeiro-ministro e tal. Como é que faz, né? Eu acho que além de tudo, ou acima de tudo, eu falo isso muito para os meus alunos. Eu tenho muitos alunos que desejam, por exemplo, fazer direito, para ser juízes, para ser, enfim, trabalhar na parte do direito, né? Tem família, juiz? O cara que for vai dar certo. Senão vai demorar um pouquinho mais. E eu sempre digo para eles, é muito importante que você entenda isso quase que como um sacerdócio, porque você vai servir a população. Isso. Então, quando você trata um cidadão mal, por algum motivo que seja, você está mudando a vida da pessoa para pior. E quando você trata bem, quando você pega aquilo para você e você... E são sementes, né? São sementes. Você vai ter que colher o que você está plantando. Então, um dia vai chegar. E quando a gente pensa em profissionais públicos como, por exemplo, os professores, os policiais, muito respeito pelos policiais. Muito. Assim, eu acredito que a força policial do Brasil
muitas vezes é descreditada de uma maneira terrível, e a gente vê muitas vezes alguns setores da política tentando politizar de uma maneira ruim a ação da polícia. Porque a polícia só prende gente assim. Por exemplo, existe um confronto muito grande com relação porque a polícia só prende o preto, o favelado. Mas a instituição pública brasileira que mais tem pretos é a polícia. É a polícia. Então, assim, não faz sentido nenhum. Regis, né? na minha área, né, além pastoral, mas também na área da psicologia, o que nós estamos vendo hoje é um alto índice de depressão na polícia, por essa frustração, entende? Porque hoje ele não pode prender o bandido, porque o bandido tem mais razão do que o policial, né? Então, eu estava com uma pessoa aqui da nossa igreja, ele disse, olha, eu cheguei numa ocorrência e estava lá o marido batendo na mulher, mas só que a porta estava fechada. Os vizinhos pedindo para eu entrar. Aí ele disse, o que eu faço? Eu tenho duas opções. Se eu entrar, é invasão de propriedade privada, certo? Invasão de domicílio, né? Se eu não entrar, é omissão de socorro. O que eu faço da minha vida? Aí ele disse, eu vou socorrer. Os vizinhos pedindo, ele entrou, arrombou a porta. Quando chegou lá, o marido estava batendo na esposa com tanta força que o globo ocular estava saindo já. Meu Deus. Certo? E aí ele foi lá, tentou tirar o homem de cima da mulher, não conseguiu, deu um tiro na perna do rapaz para ele poder cair, sair dali, né? E o que acontece? Está respondendo processo até hoje, por invasão de domicílio. Ele disse, olha, eu tinha que optar. Então tem muita gente com depressão, exatamente por esse preconceito com o serviço público, né? De que as pessoas não prestam grandes serviços. Professores que não conseguem dar aula, né? Que estão na periferia e que sofrem. Então, não é fácil, não é fácil. Empreender também não é fácil. Você ser proprietário do emprego, você sabe que não é fácil, né? E aqui, quando eu digo isso, não de forma nenhuma criar uma dicotomia, um maniqueísmo, mas é porque, de fato, e eu entendo que tem pessoas que têm um chamado para isso, para essa parte, para essa área, mas eu vejo que Deus me chamou, de fato, para a questão do empreendedorismo, para trabalhar dentro dessa área. E sem criar aqui e porque muitas vezes isso acontece, as pessoas criam essa ojeriza. Não, porque o funcionário público ou o servidor público, é porque ele está parasitando o Estado. Não, é um profissional. Ele está trabalhando. De jeito e nenhum. muitas vezes está tendo que prestar um serviço sem as ferramentas necessárias para isso, pela inépcia do Estado, muitas vezes, infelizmente, né? Não é fácil, não. Mas quando é que chegou, que virou a chave realmente, você disse, agora eu vou empreender? A pandemia. Que você vinha dando aula, né, sempre servindo a instituições. A grande questão aí, reverendo... Nós não falamos em que área que você dava aula, né? Eu sou das exatas, né? Eu sou das exatas. A ciência verdadeira. Não, brincadeira, tô brincando. Todo respeito aos meus amigos das humanas. Um beijo grande, meus amigos das humanas. Filósofo, meu amigo. Eu sou das exatas, eu sou da matemática. Parte da matemática. E a pandemia, né? A pandemia, ela virou a chave para muita gente, muitas coisas. No meu caso, foi com relação a isso. Eu tinha muitas turmas, era muito bem sucedido justamente nesse ramo do concurso público. E do dia para a noite, tudo foi embora. Num piscar de olhos por conta da pandemia. Teve que fechar desapareceu tudo. Tirou o tapete, o chão, afundou. Nessa época, eu já trabalhava de forma autônoma. Os professores contratados para o curso eram microempresários individuais. A gente trabalhava de forma autônoma. Então já tinha esse contexto de empresa. Eu já sabia que não ia ter ali eu não ia ter nenhum abono em questão de carteira assinada, e do dia para a noite, simplesmente do dia para a noite, sumiu tudo. Eu não tinha horário para me mexer, e no outro dia eu acordei, olhei, uau. O que eu vou fazer? De tarde eu vou desfazer o que eu fiz de manhã, né? Exatamente. Ou seja, nada. E foi muito lindo, reverendo, porque em momento nenhum, e eu creio que isso é obra do Espírito Santo. Isso não é pela minha força. Eu falo para você, irmão, que está assistindo, assim, com toda certeza, com toda tranquilidade, isso é obra do Senhor, não tenho mérito nenhum nisso. Mas em momento nenhum eu me desesperei. Uau. Eu sabia que Deus ia prover, e foi muito natural.
amigos, colegas que foram se aproximando com a ideia. Eu tinha a mesma ideia, a gente foi juntando, e naturalmente nasceu. Como é que é a empresa? Me fala. A empresa funciona da seguinte forma. Nós somos como um modelo de cooperativa. Então, nós trabalhamos principalmente hoje com alunos que querem fazer vestibular para medicina em faculdades particulares. Okay. Então, a gente tem um público muito nichado, bem nichado mesmo. A gente trabalha com um público bem específico. Que público é esse? Geralmente são alunos que vêm de intercâmbio, são alunos que têm um poder aquisitivo um pouco maior, porque precisam investir nas faculdades particulares. E a faculdade particular de medicina no Brasil, ela tem um preço, né, preço bem alto. Então, a ideia é já trabalhar... O cara faz FIES, vai passar o resto da vida pagando, né? Exatamente. Então, nós montamos a nossa equipe, ela é multidisciplinar. A gente tem professores de todas as áreas, temos um psicopedagogo que visita o aluno no primeiro momento, faz um teste de sondagem, um teste de nível com o aluno para saber do que ele precisa, qual a carga horária que ele precisa. E a gente monta a gente preseta então todo um sistema para ele. A gente tem alunos no Brasil todo. Uau, tudo online, né? Tudo online. A gente trabalha. Alguns alunos ainda aqui em Fortaleza, onde a gente está sediado, alguns alunos ainda querem o presencial, ainda gostam desse contato presencial. Mas a gente trabalha muito com a perspectiva do online. Muito. Então a gente dá aula para o Brasil todo. A gente tem uma plataforma própria. E é muito bom. A gente tem tido resultados assim incríveis, tremendos. Tremendos. Muito bons, graças a Deus. A gente tem uma equipe muito boa, professores muito dedicados, muito bacanas, professores muito, muito competentes. E quando eu digo muito bacanas no sentido de muito humanos, porque quem estuda, você que estuda para concursos de alto nível, de alto rendimento, você que estuda para o ITA, para o IME, você que estuda para medicina, você que quer fazer uma faculdade pública via Enem, você sabe que é uma luta. É uma luta muito forte. É uma luta muito grande. É preciso abdicar de muita coisa, sacrificar muita coisa e amadurecer muito rápido. Então, a gente precisa de uma equipe que saiba trabalhar com um aluno que quer chorar naquele dia. Pela sua avaliação, certo? Nos seus alunos, por que nós temos um sucesso tão grande como cearenses nesses concursos nacionais? Pastor... Porque o ITA é praticamente cearense. O IME, todo mundo, né? Eu acredito que o seguinte, no nosso, assim, essa impressão que nós temos... Porque não é que o QI aqui é mais alto do que o nacional, nós somos... Nossa cabeça é um pouco maior, mas... Eu não sabia se eu fazia essa piada, mas bem que você fez. É isso mesmo. Reverendo, eu acho assim, trabalhando com pessoas de outros estados, enfim, de outras culturas, eu vejo que existe um padrão entre os alunos de alto rendimento. Ok. Qual é? Que padrão é esse? É de um profundo senso de sacrifício pessoal. Interessante. Sacrifício pessoal. E então, como nordestinos aqui, a gente já acostumou. Então, pronto, o senhor tirou da minha boca. Quem sabe isso seja um fator que fale muito alto, né? A perspectiva do cara, puxa, eu tô brigando, eu tô lutando, as coisas são mais difíceis aqui para mim, eu vou atrás. E é interessante que você disse que você trabalha com alunos de padrão alto. Sim. Ou seja, essa que está no inconsciente coletivo nosso aqui, puxa, reverendo, independe da sua posição social, né? Reverendo, o senhor foi cirúrgico e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Essa impressão que muitas vezes a gente tem do filhinho de papai, do Mauricinho. Reverendo, algumas das pessoas mais esforçadas que eu conheço são pessoas com muita condição financeira já. Eu tive um aluno ano passado, de uma família que inclusive o senhor conhece, que ele queria mais aula, eu não tinha mais horário. Olha aí. E ele disse assim, cara, porque o meu personal chega 4 da manhã, eu malho de 4 a 5, 5 eu tô livre, tu pode pegar 5 horas da manhã comigo? Eu disse, posso. E ainda te boto na oração da madrugada. Qual não foi minha surpresa, reverendo? Quando 5 horas eu liguei a câmera, tava ele lá. Banhozinho tomado, caderninho na mão.
pronto para botar para cima, para mandar ver. Então, assim, às vezes a gente cria alguns estereótipos. Sem né? sacrifício eu não conheço. Sem trabalho, sem dedicação. Não dá. E o nosso trabalho dignifica o nome do Senhor, né, É reverendo? verdade, com certeza. Muita gente trabalha para comer, mas quando a gente vai estudar a palavra, a gente descobre que a gente come para trabalhar. Eu acordo todo dia 4 horas da manhã. Pronto. Então, todo dia. Gente, mais uma vez, o que eu falei aqui para vocês de referência. Eu vi, ninguém me contou. Na época que a nossa igreja estava num processo de construção, eu via o reverendo ser o primeiro a chegar e limpar a igreja. Então eu vi isso, ninguém me contou. Eu vi o nosso pastor fazer isso. Então é muito bacana quando você pode aprender pelo exemplo. Melhor do que palavras. Não, com certeza. E eu vi esse exemplo do Senhor, do meu pai, enfim. Fale de amor e, se for preciso, use palavras. Exatamente. Né? Exatamente. É o exemplo que arrasta, não tem jeito, não. Não tem pra onde correr. A Isabela, de vez em quando, ela fala pra mim assim, fica dormindo hoje. Eu disse, tá bom, eu falo pra ela assim, tá bom. Né? Porque mulher, você tem que aprender uma coisa na vida. Você concorda sempre e faz o que quer, né? Melhor ter paz do que ter razão, não, né? Mas você concorda, porque ela fala assim, por exemplo, amanhã vamos caminhar no calçadão? Eu disse, claro, eu sei que ela não vai acordar para ir pro mas eu concordo, porque se eu disser não, você não quer caminhar comigo, né? Então, claro, meu filho, vamos sim, viu? Que hora você quer ir? Não é logo depois da oração da madrugada? Aprendam aí vocês, estão vendo o que é sabedoria? Logo depois vocês da oração da madrugada, aí, você quer ir? Vamos lá. Então, assim que terminar a oração, eu faço palavra de sabedoria, então vamos caminhar no calçadão. Estou lhe aguardando. Palavra e sabedoria, estão vendo, né? Olha aí. É bom demais, é bom demais. Demais. Vamos lá. Agora, depois que você chega, então, como professor, músico e tal, qual é a influência que você tem, ou que você pode ter eticamente, certo, sobre os seus alunos? Total, reverendo. Total. Ser cristão é desenhar um alvo na cara, né? É verdade, apanha para dizer. Ser cristão é desenhar um alvo na cara. O martírio, ele tem que ser para o cristão não uma sombra, mas pelo menos uma possibilidade. A gente tem que estar pronto para isso. E pelo menos é uma garantia. Não, com certeza. Porque eles, se perseguiram o mestre, vão perseguir você, que é discípulo, né? Então, e por que eu digo isso? E hoje nós temos uma cristofobia pesada. Terrível. E no meio acadêmico, meu Deus do céu, a academia é um lugar anticristão por excelência. Infelizmente, por culpa do iluminismo, enfim, de uma série de coisas, uma série de problemas aí que datam de muitos anos já e que a gente vem colhendo frutos disso hoje. Mas eu costumo dizer que o martírio hoje ele é de muitas formas. Hoje o martírio não é... Hoje o martírio para o cristão hoje ele tem que estar preparado não só para o martírio físico, mas o martírio de reputação. Você pode ter sua reputação martirizada. Com certeza. Né? Assassinada. Ali o professor criacionista. O anticientífico. Acabou. É? Terraplanista, né? Terraplanista. O cara apela logo, né? Então, assim, é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, reverendo, é tão gratificante e tão bom poder testemunhar Jesus dessa forma, poder testemunhar Deus, poder testemunhar tudo que Deus tem feito. É porque talvez uma coisa que perpasse todos esses alunos é a ansiedade, né? Com certeza. Concurso, prova, né? Alto rendimento, então, cobrança. Eu tive uma experiência no passado, eu guardo com muito carinho, de uma aluna que, em termos de costumes, diametralmente oposto dos meus. Enfim, toda a questão de costumes aí. E foi muito interessante porque eu nunca deixei de me posicionar, eu nunca deixei de... Ótimo. Nunca deixei de falar o que precisava ser dito, enfim, de me posicionar quando fui conclamado a fazer isso. E ela chegou para mim e disse assim: Regis, deixa eu te falar uma coisa. Cara, tu é conservador, tu é cristão, tu é gente boa. Mas eu te amo. Ela disse desse jeito, cara. Mas eu te amo. E isso, sabe, isso mexeu muito comigo, porque e não pela minha glória, não é isso. Toda glória é ao nome do Senhor. Eu entendo que o Espírito Santo me usa na sala de aula, mas aquilo mexeu comigo porque, puxa,
de fato, a seara é grande. Paz, E enorme, poucos são enorme, ceifeiros. enorme. E eles colocam, por exemplo, a questão do ser cristão, não somente como retrógrado, mas como uma coisa, sei lá, não sei nem a palavra que eu posso usar para isso. É desprezível. Criam-se espantalhos, né? Muitos espantalhos. Nós somos machistas, Isso. nós somos homofóbicos, Tudo nós somos mentira, negacionistas, tudo mentira. Tudo mentira. Meu Deus do céu, como é que se pode criar narrativas e acreditar nisso, né? Mas pra gente, pelo menos, é reputação, tudinho. Mas lá na Coreia do Norte eles estão morrendo. Pagando com a própria vida. Com a própria vida, né? Certo? E na Rússia você tem pessoas que não conseguem prosperar. Você tem, então, países hoje como aqui, né? Nicarágua. Exatamente. Os bispos sendo postos para fora, Exatamente. freiras sendo colocadas para fora, né? Não estou falando nem de evangelho, estou falando de cristianismo, tá? De cristão, valores cristãos, que são valores que perpassam também a nossa sociedade. São os nossos valores básicos que organizaram toda essa nossa sociedade que nós temos hoje. A nossa sociedade capitalista é uma sociedade baseada na Bíblia, né? Ou seja, na bênção de Deus que prospera a pessoa, né? Pela meritocracia. Então, tudo isso é... A moral judaico-cristã é um dos fundamentos do mundo ocidental livre, Isso. democrático, né? As pessoas não gostam de admitir, mas a grande verdade é que hoje o jovem, o comunista de apartamento... É muito lindo, né? É fofíssimo. Os caras fazendo podcast, cara, e falando sobre que é comunista, mas eu tô ganhando dinheiro do YouTube. Ei, não, senhor. Tipo isso. Pedindo a senha do Wi-Fi, né? Não pode, não. O comunista de apartamento, ele existe por causa desse sistema capitalista, democrático, bacana, que deixa ele falar o que ele quer. Quiser. Pode me criticar, me critica aí, vai, de boa. Queria ver se ele fosse fazer isso em outros lugares do mundo. Não ia ser muito legal, não. O que eu acho interessante é, por exemplo, agora nessa crise mundial que nós estamos vivendo, né? Aí o pessoal da LGBT, tudinho, que nós respeitamos e que amamos. Né? Tal, o pessoal LGBT, tudinho, fazendo apologia àquele grupo lá que é bem radical, né? Que está lá no Oriente Médio. E que o Grupo H. É o Grupo H, que a gente não pode falar na internet o nome mais, que barram tudo, né? Impressionante, coisa louca, né? E aí, defendendo o Grupo H. Lá no Grupo H, eles disseram, nós não queremos que vocês defendam a gente, não. É muito louco, né? É muito louco. Isso. Eles, nós não aceitamos homossexuais, aqui nós matamos homossexuais, aqui nós derrubamos de cima do prédio. Não é? Então, quer dizer, é uma coisa tão incoerente. Como é que o cara defende um grupo que maltrata ele e o grupo que defende ele, que é o cristianismo, que deixa ele ser o que ele quiser? Porque o cristianismo disse, eu posso não concordar com você, mas você tem o direito de fazer o que eu não concordo. Exatamente. Você acha que você não vai se dar muito bem, talvez nessa área, mas você pode fazer o que você quiser. Porque só tem valor para Deus se for livre. Se for obrigado, não tem valor nenhum, zero. Né? Então, por que o nosso Regis ama a Aline, que é a esposa dele? Porque ele teve 450 namorados. Quer dizer, não era para ter falado isso aqui no podcast. Ela sabe. E dentre todas as meninas que você namorou, você foi livre para amar a Aline. Sim. Né? Então, amor só tem sentido se tiver liberdade. A vitória empresarial só tem sentido se você for livre. Se você for o único concorrente, qual a graça que tem? Não, só tem a minha empresa de educação no Brasil todinho. Não, tem muitas. E você teve sucesso porque você foi competente para, então, poder ter sucesso. Então, isso é fantástico. E a concorrência, ela te traz a oportunidade da troca, do aprendizado. Né? Eu tenho concorrentes e dou glória a Deus pela vida deles e aprendo muito com eles, né? E essa troca é muito interessante. Um mercado aquecido... É bom demais. É maravilhoso. Bom demais. Agora, eu lembro, por exemplo, na época que a minha esposa tinha ótica, e eles começavam a brigar por preço. Eu reuni o pessoal, os lojistas, e disse, pelo amor de Deus, não façam isso não. Briguem por atendimento, por qualidade da mercadoria, né? Certo? Por você realmente servir as pessoas vão amar tanto você que vão comprar. Agora, se você vai brigando por preço, daqui a pouco canibaliza, você começa a matar o mercado, né? Você acaba com tudo, não pode brigar por preço, tem que brigar por qualidade. Né? E aí por quê? Porque você tem um custo, você não pode baixar daquele custo, tem impostos, o governo é teu sócio. Né? Então, se você baixa, você vai estar acabando, sua empresa vai acabar o mercado. Então, acho que quando você se nega a baixar o nível, é fantástico. E poder vencer no mercado assim, tão competitivo, é bom demais. E outra coisa, o consumidor ele não é bobo. O consumidor ele não é que ele se incomode de pagar caro.
Ele se incomoda de pagar caro pelo que é ruim. Eu tenho um amigo que ele tem um hotel e a diária dele era R$500, sabe? Aí o hotel tava vazio. Ele disse, já sei, bota para 1.500. Ele não tem vaga. É muito interessante. Ele não tem vaga no hotel dele, porque as pessoas entenderam que era uma coisa de tanta qualidade, e realmente. E ele oferece, né? Não, ele oferece o serviço, tá? Só que para entrar no mercado, ele baixou o preço e disse, vou aqui botar. Não lotou. Ficou comum, ficou junto com os outros. Não que ele coloca o preço dele diferenciado, então as pessoas vêm para cá, né? Certo? Por exemplo, uma das coisas que nós temos aqui, que é o Vida 3, certo? Todo mundo diz, aumente o preço do Vida 3. Eu sei que comercialmente é isso, porque o meu problema é outro com o Vida 3. Meu problema é outro, é alcançar que é para pessoa que não o pode. O afã é outro, sim, Entende? sim. Então, é um curso maravilhoso que nós temos aqui, de 30 horas, que eu dou, que você participa, né? Como músico. Como... Você que não conhece, não sabe o que está perdendo. Vida 3 é top, Vida gente. 3 é uma Entra bênção. no site, entra no vida3.com e vê a data, tudo que nós estamos oferecendo. Oferecemos aqui na África, Brasília, Goiás. Né? Então, um evento mundial, né? Mundial. E por isso, por que nós fazemos patrocinado? Para poder alcançar o maior número de pessoas possível. Acho que nós temos pouco tempo, sabe? Para mudar as pessoas, para influenciar. Mas comercialmente falando, o pessoal tem toda a razão. Né? Dificulta mais, sobe o preço e vai todo mundo chegar aqui próximo. Mas nós tivemos 1.000 pessoas no último Vida 3 aqui, foi top demais, né? Uma bênção, eu tava. Foi gostoso demais estar aqui, Muito né? bom. Fazer isso aí, Muito né? bom. Vamos lá. Projetos agora para frente, quais são? Bom, eu recebi uma incumbência do Senhor e do Senhor da nossa igreja de coordenar a nossa escola bíblica e, nossa, tem sido apaixonante, uma jornada apaixonante. Aproveito para agradecer a confiança, reverendo, agradecer esse desafio, porque eu acredito que nós vivemos o tempo dos mestres, né? Das comissões, nós tivemos o tempo dos profetas, e não que não seja mais, mas a gente teve muito forte, de maneira muito contundente, o tempo dos profetas no Antigo Testamento, o tempo dos apóstolos, que semearam a palavra pelo mundo. Expandiu, né? Expandiu. Os pastores que sedimentaram as igrejas, que criaram o senso de comunidade e ajudaram a criar esse contexto judaico-cristão que formou a nossa civilização. É verdade. E hoje nós vemos o tempo dos mestres, porque eu acredito que são os mestres que vão livrar a igreja da falsa doutrina. São os mestres que outra vão... coisa, mesmo voltando para o mover profético, certo? Se não tiver a base aqui do mestre, a coisa degringola. Exatamente. Rapidinho. Rápido, vai para o espaço. Exatamente. Porque o profeta, eu não conheço nenhum profeta que não seja doido, né? Então, doido assim, no bom sentido, viu, gente? Não estou falando doido de crer, né? O profeta, ele crê, ele acredita, ele se lança. Ele vibra numa frequência diferente. É diferente, né? Então, o mestre aqui é importantíssimo para dar a base. Então, uma das coisas boas que eu vejo hoje nessa estrutura que nós estamos criando é exatamente isso. Muita Bíblia, muito ensino. Aí você pode se mover no profético, porque você tem uma base. Exatamente. Né? Exatamente. E quando a gente vai para a Bíblia, né, a gente vê Paulo falando sobre isso em Coríntios de uma maneira muito contundente, muito forte, de que é importante, sim, se um dom precisa ser buscado, é o dom de profecia. Mais do que qualquer outro, né? O dom de profecia, ele é muito importante, mas isso não pode ser emocional, isso tem que ser colocado sob o escrutínio do Espírito de uma forma muito forte. Verdade. Porque é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade para quem... louco, é vida ou morte, né? Com certeza. Você pode fazer a pessoa... Você pode manipular a pessoa a tomar uma decisão, a fazer algo, a pensar algo, dizer... Isso pode ter consequências. E olha, quem é mestre é muito difícil se mover no profético, muito difícil, né? Para a gente é uma coisa complicada, né? Porque você fica se questionando o tempo todo. No Vida 3, né? No Vida 3 eu tenho PhD em psicologia, então o que eu faço? A gente vai, e você vê que o pessoal vai entrar em histeria, que é um perigo, aí você controla o auditório, eu trago de volta, a gente entra com a música, entra com a coisa, faz um intervalo, mas eu não deixo a coisa degringolar, né? Se deixasse o profeta,
Meu Deus, É. o profeta Embora, passava, né? ia embora, o pessoal gritava, ia ser uma loucura, cair no chão, não é? E vomitava e tudo, porque isso é uma histeria coletiva, né? E como psicólogo, então você tem que ir puxando e controlando, e eu acho que Deus tem dado muita graça pra gente Com nisso, né? certeza. De levar o Vida 3 num nível que está entre o intelecto, a razão e também a parte espiritual e a parte emocional, num misto bem legal de controle. Então, e eu fico todo tempo pedindo, Senhor, está no teu controle, no teu controle, no teu controle. Né? Quando eu olho para os grandes heróis da fé, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que esses grandes homens e mulheres, eles têm 3 coisas desenvolvidas de uma maneira muito contundente. Primeiro, é racional o processo, eles entendem o que eles estão fazendo. Existe amor por aquilo. Alguns chamam de paixão, é o apaixonado, mas eu gosto de chamar de amor. A paixão, ela não sobrevive 2 anos, né? A paixão não sobrevive ao choque dos defeitos. É amor. É o amor que te faz estar aqui no louvor 7 horas da manhã. É o amor que faz isso. Né? O dia todo tocando. É o amor que faz com que você chegue para sua esposa no sábado e diga, ó, nós vamos voltar mais cedo, porque amanhã eu tenho que ir. E o único horário que você tinha com ela era sábado à noite. E ela vai, entende e diz, estamos juntos, meu filho, estamos servindo junto. É o amor e o propósito. Eu vejo essas 3 coisas, eu chamo do par, né? Eu chamo o processo de par. Propósito, amor e razão. E eu vejo que o Vida 3, ele trabalha muito bem isso. Não só no manejo que o senhor faz dentro da questão das palestras, a forma como o senhor se coloca, a forma como o senhor administra tudo que está acontecendo, mas esse senso de entender o que está sendo feito, amor pelo que está sendo, amor por aquilo e o propósito. Que faz, por exemplo, com que o senhor abra mão de uma renda, de algo que poderia ter um valor muito mais caro, mas pelo propósito do que a pessoa está sentindo. R$1.500 por pessoa. Bota Ia ficar 1.000 barato. pessoas, bota 1.000 pessoas. Tá barato. Dá quanto, matemático? Tô de folga, reverendo. Tô de folga. Bora, 1.500 vezes 1.000, rapaz. 1,5 milhão, então? Meio. Seria 1,5 milhão cada evento. Tá bom? Pensou, reverendo? Né? Dá pra gente pagar a banda legal. Né? Não. Pra amarrar o burro na sombra, não Dá não, pra pagar 20 conto pra cada um, tranquilo. Toca aí, né? Certo? Então, você tem que abrir mão de algumas coisas financeiras. Isso a minha mulher briga muito comigo, né? Briga muito comigo. Você faz tudo para todo mundo, e, né? Eu digo, filha, vai chegar a hora certa da colheita, nós estamos plantando. Né? A colheita vai chegar já já, né? Vai chegar já já. Eu creio firmemente. E Deus é fiel. Deus é fiel, ele não desampara os seus. Nosso Deus é um Deus que, como eu gosto de falar, é um Deus tão grande, mas que se preocupa com gente tão pequena como nós. Né? Gente que nasceu no pecado, gente que nasceu na imundície, na estultícia, mas que, nossa, a gente tem a graça de Deus é maravilhosa. Nós temos mais 10 minutos. Posso entrar? Pesado? Pode, reverendo, por favor. Então vamos lá. Eu tenho que ver como é que eu vou formular essa pergunta a você. Nesses últimos meses você perdeu um bebê. 2, na verdade. 2. Em 1 ano. Você pode falar sobre isso, porque Claro. eu tenho certeza que a sua experiência vai contribuir para o pessoal que está em casa. Claro. Como é que você lidou com isso? Como é que você e a Aline lidaram com essa experiência? Pois Fala não. pra gente. Bom, no espaço de 1 ano... Eu não sei só como é que tá o microfone dele, tá tranquilo? Tá? Pronto. No espaço de 1 ano, nós tivemos 2 processos de gravidez. Um deles não avançou, o beta-HCG, que é um exame que é importante para saber da implantação do feto no útero, né? Estava bem baixinho, a gravidez não seguiu. Esse a gente sentiu muito já, porque nós entendemos que a gente tem que procriar, né? A gente casa, o cristão casa e a gente quer ter filhos, a gente quer povoar o mundo. É verdade. Né? Não tem... Quem faz bem isso é o Islã, né? É verdade. É verdade. Se a gente quer... 5 filhos... muita gente não se toca disso. Que se você quer mudar o mundo para melhor, irmão, você tem que povoar de gente boa, né? Não tem jeito. Não tem outra forma. forma. Diz que a história que uma cultura não se estabelece com menos de 2, né? Nós estamos com 1,3, 1,1, né, de média por família.
Então isso quer dizer que a nossa cultura está morrendo. Exatamente. Como está acontecendo na França. Eles descobriram agora que eles perderam o domínio da coisa, né? Exatamente. Não é nenhum preconceito aqui, né, com o Islã, em termos de raça, em termos de povo, nada disso. Mas só que eles estão dominando a França, dominando a Europa. Não é? Então é uma outra cultura que está chegando. É culpa de quem? Dos franceses, que não têm filho. Mesmo países que tinham uma política de controle demográfico forte estão mudando, estão voltando atrás, porque entendem que... Eu já fiz aqui no podcast falando sobre isso. Nós começamos com a questão da pílula, camisinha, certo? Aí o aborto e tal. Tudo para controle da população. É impressionante o desespero dessa elite mundial de controle da população. Sim, mas fala da tua dor, vamos lá. Então, nós tivemos essa primeira gravidez que não seguiu e seguimos em frente. Doeu, mas a gente entende os processos, a gente entendeu que ali foi a vontade de Deus manifesta e seguimos. A segunda já teve um contexto um pouco diferente. A minha esposa fez um exame entre mentes e nesse exame ela descobriu que ela tem uma trompa enovelada. Isso dificulta o processo da gravidez. E nós decidimos ficar tranquilos, entregar nas mãos do Senhor e, se fosse da vontade de Deus, eu sempre costumo dizer, eu casei para ter uma família, eu já tenho a minha família. Minha família hoje tem 2 pessoas e tá ótimo. Se a minha família tem 2 pessoas, tá maravilhoso. Se Deus quiser que ela tenha 3, 4, 10, 15, tá nas mãos dele. Eu já tenho a minha família, eu sou muito feliz, muito realizado. Mas existe essa cobrança também muito por parte das mulheres, né? As nossas esposas sofrem muito com isso. A mulher tem a maternidade... Exatamente. Sofrem muito com essa cobrança, acabam se cobrando muito. Eu disse, minha filha, vamos ficar tranquilos, vamos entregar nas mãos de Deus. E aconteceu que ela engravidou. De novo. Engravidou de novo. E nesse caso, o beta-HCG altíssimo, muito mais alto do que o que seria o normal. A gente teve até meio que sonhou com a história dos gêmeos, né? Porque quando o beta-HCG dá muito alto, alguns médicos dizem que há possibilidade de gêmeos. Há gêmeos na família dela, então a gente ficou meio que nessa. Puxa, será? Caramba, Deus mandou em dobro agora, Deus mandou em triplo, né? A gente fica com isso. E eu me lembro claramente que quando ela me entregou, ela fez surpresa para mim, me entregou o papel, e veio uma palavra muito forte no meu coração, reverendo, que dizia assim, eu não sou cruel, eu sou bom o tempo todo. Uau. Deus falando isso para mim, eu sou bom o tempo todo. E nós sonhamos essa gravidez, e nós fomos indo e começamos a mexer no quarto, seria o quarto do bebê, e era um quarto que a gente usava para outras coisas, e começou a tirar tudo de dentro, e ajeitar móvel, e pensar nisso, fomos indo, fomos. Até que no dia da primeira ultrassom dela, ela já estava aí com 2 meses e um pouquinho de gravidez, no dia da primeira ultrassom dela, o médico começa a passar o aparelho, e ele encontra o nosso filho na trompa. Uma gravidez tubária, né? Ectópica. E nisso, até ele começa a procurar, e quando ele começa a procurar, minha esposa começa a chorar. A Aline começa a chorar porque ela tinha muito medo de acontecer justamente o que estava acontecendo. Ela começa a chorar e soluçar. Fica aquele clima dentro da sala. O médico sem saber o que fazer, eu agarrando a mão dela, muito forte. A enfermeira do outro lado olhando para ela com os olhos cheios d'água. Ela olhando para mim e eu ali naquele meio, ele começa a subir o aparelho e chega na trompa e vê lá. E naquele momento ela desaba, ela chora muito. E ele diz assim, olha, eu vou ter que abrir o áudio para colocar no laudo, por causa dos batimentos cardíacos. E ali eu tenho uma das cenas mais traumatizantes da minha vida. Ele abre o áudio e eu escuto o coração do meu filho bater. Sabendo que ele não ia sobreviver. Sabendo que não tinha como seguir. E naquele momento, o reverendo veio de novo. Eu não sou cruel, eu sou bom o tempo todo. Meu Deus. É forte. E assim, muito forte. E ela urrava, ela
numa situação de quase desespero. Meu filho, por quê? Eu, calma, minha filha, calma, vai dar tudo certo. E ali a gente se recompôs e oramos. E apesar da dor, reverendo, eu posso ser muito sincero aqui e dizer que o sentimento de paz e de saber que Deus está no controle de tudo foi uma coisa... Só Ele pode fazer. Tremenda, assim, tremenda. A paz que eu senti desde o primeiro momento, assim, eu não tive revolta, não quis me revoltar. Vocês estão planejando o que agora? Qual é o plano? O plano é a gente ficar tranquilo, em paz, continuar como estamos. O médico disse que logo depois a gente foi ao médico, o médico que a operou, né? Ela teve que... Já pensaram em fazer a inseminação, colocar no lugar certo? Isso. O médico disse que ela ainda é muito nova, minha esposa é muito nova, a Aline tem 33. Então ele disse que essa idade, disse, tentem mais, fiquem à vontade. Se você já tivesse aí 38, 39... Já conversaram com a doutora Mabelle aqui da igreja? Não. Mabelle trabalha exatamente com reprodução humana, né? Puxa, que massa. Ela é craque, é um especialista. No nosso caso, a gente não é algo que... Acho que valeria a pena só conversar com ela, bater um papo e aguardar o tempo certo de Deus. Isso. Mas nesse finalzinho de podcast, o nosso tempo já foi embora, eu queria que você olhasse para essa câmera e falasse exatamente sobre isso, certo? Como experimentar o conforto de Deus no meio da dor. Amém. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo, que o nosso Deus é o Deus que tem contados os cabelos das nossas cabeças. Uau. A Bíblia nos garante que nem Salomão, que vestiu as roupas mais belas, não estava tão bem vestido quanto os lírios do campo. Porque o Deus que cuida dos lírios do campo, o Deus que alimenta os pássaros, o Deus que alimenta os bichinhos da sua criação, é o Deus que cuida de você, que cuida de mim. É o Deus que diz que o justo não mendigará o pão. E aqui eu não falo só de maneira pecuniária, não estou falando de dinheiro, estou falando de sentimento, estou falando de razão, eu estou falando de propósito, essas três coisas. É o Deus que nos provê de tudo isso. Servir a Deus é saber que nós vamos ser providos de propósito, nós vamos ser providos de amor e nós vamos ser providos de maneira racional. Independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. É a certeza, é uma coisa que para muita gente, eu entendo que você, meu irmão, pode estar ouvindo assim, é louco, é maluco. É um maluco, mas não. É uma certeza, é uma paz que só conhece, só sabe quem conhece o Senhor Jesus. Uau, maravilha. Regis, muito obrigado pelo carinho, né, de termos conversado um pouquinho aqui sobre vários assuntos, né? Eu que agradeço. Temos uma geral aqui hoje. Começamos na sua infância e terminamos na próxima infância que vai chegar. É verdade. já. Amém. Né? Tá bom, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. E a você em casa, muito obrigado pela audiência. E lembra, né? Se você puder, deixa o seu like, se você confia, né, nesse conteúdo que nós estamos colocando para você e gostou, deixa o seu like. Se não, pode dar o dislike também. Não, nós aceitamos a crítica, né? Tá bom? Mas se você puder também compartilhar, faz isso agora. Compartilha esse podcast para que mais pessoas possam assistir. E fazendo isso, o YouTube ele entende, né? É totalmente matemática, ele vai entender que é uma coisa relevante. E ele vai passar para oferecer para mais pessoas o nosso podcast, né? E o nosso interesse é realmente isso, não é zero financeiro, né? Nós não estamos remunerando esse podcast. O que nós queremos é realmente que as pessoas sejam alcançadas por uma ideia legal, por uma proposta legal, por um sentimento bom de que se pode fazer diferente. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Beijo no coração.